A gente vai falar agora sobre a terceira estimativa da safra 2021-2022 de cana-de-açúcar, que aponta aí para uma redução na produção. Os números divulgados na terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, estimam que sejam colhidas 568,4 milhões de toneladas, um volume aí de matéria-prima 13,2% menor que em relação à safra 2020-2021. Para falar sobre esses números, nós vamos conversar agora com Rafael Fogaça, gerente de acompanhamento de safras da Conab. Boa noite, Rafael, seja bem-vindo. Já faço a primeira pergunta para você. Já teve uma queda dos números. A gente se deve ao quê? O aspecto climático influenciou muito? Seja bem-vindo. Boa noite, Marcelo. O aspecto climático realmente influenciou bastante, principalmente falta de chuva, né? Durante o ciclo produtivo, o ciclo de crescimento dos canaviais que seriam colhidos nessa safra. A gente observou anomalia negativa de precipitação em vários períodos, e não todos, e além disso ainda teve um pouco de impacto de geadas, principalmente na região centro-sul. Rafael, na região sudeste, que é a principal região produtora aí do país, a gente tem uma previsão de uma redução de 16,8% na produção, né? Para essa região que é tão importante aí no aspecto da produção, o que esperar, né? Os produtores já, por causa do clima, como você disse, já sabia mais ou menos desse cenário? Olha, é difícil prever exatamente quanto que foi a quebra, né? Porque a gente teria que ter colhido uma safra perfeita e outra depois para avaliar, mas já havia uma certa expectativa, porque desde o nosso primeiro levantamento, foi publicado lá em maio, que ele já vinha com a expectativa de que seria menor do que na safra anterior. E a idade do canavial, ela tinha dado uma certa reduzida, houve bastante investimento com plantio no ano anterior. Então, era possível haver uma safra maior, mas desde o primeiro levantamento lá em maio, que a gente já estava prevendo uma safra menor, devido à falta de chuvas que ocorreu desde setembro, outubro, e entrou até fevereiro com chuvas abaixo da média. E depois a situação na região sudeste piorou com a ocorrência de geada no meio do ano. As geadas também atrapalharam bastante, né, Rafael? Agora, no centro-oeste, houve uma redução aí de 0,8%, né, na área a ser colhida, né? Esses números que vocês apontaram e mostraram aí para a gente, de uma certa forma, também foi impactada pelo clima, né? A redução da área colhida em relação ao ano passado tem a redução tem muito a ver com a concorrência com outros cultivos, né? E também com maior destinação de áreas de cana para fazer plantio, né? Muda para plantio, aí a cana não vai para a indústria, para a moagem. Por isso que às vezes a gente observa uma redução na área moída, mas aí é porque parte dessa área estava sendo destinada a corte de muda para fazer plantio. Existe uma expectativa de plantio grande ao longo desse ano de 2021. E outra parte realmente é concorrência com o cultivo de grãos. Na região Nordeste, né, a redução foi estimada em 13,6% da área a ser colhida. Quais foram os fatores que impactaram por lá? Olha, a redução na área colhida do Nordeste tem a ver com a desativação de algumas unidades produtoras que não vão moer para essa safra. Lembrando que o levantamento da Conab é da safra sucroenergética, né? Aqui vai para açúcar e etanol. Então, é suprimido daí o que vai para, por exemplo, produção de melaço ou produção de aguardente. Então, as áreas no Nordeste, a diminuição de área tem a ver com a desativação de algumas usinas que não vão moer esse ano para a produção de açúcar e etanol e a destinação de áreas para a produção de outros produtos que não estão contemplados no levantamento da Conab, como, por exemplo, aguardente ou melaço. A gente não faz esse levantamento específico, mas geralmente é para esses produtos. Certo. Rafael, para a gente finalizar bem rapidinho, eu gostaria que você falasse então do cenário que a gente pode ter aí, pelo menos até dezembro, quando vocês emitem um novo relatório, né? O cenário, pelo menos, é de uma perspectiva boa ou talvez de muita redução aí também na questão do plantio? Para o último levantamento que a gente faz, o do fechamento, ele vai ser publicado ainda no início do ano que vem, e ainda não existe uma perspectiva de redução em grande escala. O que existia de perspectiva de redução, tanto de área quanto de produção,
já está bastante contabilizado nesse terceiro levantamento, porque grande parte das usinas, como a gente sabe, no Centro-Sul, as que já não encerraram as safras estão prestes a encerrar, e as que não encerraram não deve ter um peso muito significativo. Redução sempre é possível acontecer, revisão sempre é possível acontecer. Então, pode ser que varie um pouco, para mais ou para menos, o número, quando a gente fechar a safra, mas não deve ter uma redução em grande escala. Muito bem, Rafael, muito obrigado pelas suas informações, por nos apresentar esses números bem atualizados aqui. E, é claro, até uma próxima oportunidade aqui com a gente, viu? Uma boa noite para você. Boa noite, Marcelo. Lembrando que todas as informações estão publicadas no site da Conab. Muito bem, então vamos pedir para o pessoal entrar no site da Conab e acompanhar, e pelo menos a gente já vai ter essas informações bem precisas aí também no site da Conab.